uma mentoria para nutricionistas? Qual é o papel de uma mentora no desenvolvimento profissional de uma nutricionista clínica? Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem muito lá na rede vizinha. Então eu quero começar esse vídeo me apresentando para você. Eu sou a Maia, sou nutricionista clínica e aqui nesse canal eu ajudo estudantes de nutrição e nutricionistas a se tornarem nutricionistas de alto valor. Então, Nutri, fica até o final desse vídeo que eu quero te contar qual é essa trajetória que você pode fazer na sua carreira, independente de você fazer uma mentoria para nutricionistas ou não, mas para que você entenda alguns pilares importantes que você precisa desenvolver na sua carreira, no seu consultório e na sua metodologia mesmo de atendimento nutricional, para que você consiga ser a nutricionista que é lembrada na sua cidade, no seu estado, e não só aquela nutricionista que é lembrada por postar algumas diquinhas, algumas receitas nas redes sociais, para você realmente ser lembrada pela transformação que você gera nos seus pacientes. Quero começar falando para você que há muito tempo eu ouço da minha equipe, de pessoas que já trabalharam comigo, que eu precisava desenvolver uma mentoria para nutricionistas. Só que a verdade é que eu sou uma nutri apaixonada pela clínica, pelo consultório, pelos meus pacientes, e eu atuo muito no consultório. Apesar de ter infoprodutos, sempre o meu objetivo central foi estar com o meu paciente. Eu faço questão de estar em atendimento, de ser eu que atendo os meus pacientes, então isso é algo que eu não pretendo delegar, porque eu acredito que para a gente gerar transformação, principalmente quando são casos mais complexos, eu atendo muitos casos complexos de doenças crônicas, questões intestinais, comportamento alimentar, transtornos alimentares e muito associados. Às vezes ela tem uma compulsão alimentar, mas ela tá pré-diabética, ela tem síndrome do intestino irritável e ela tá com alguns marcadores bem importantes desequilibrados. Então a gente precisa alinhar toda essa conduta e eu sou muito focada nisso, em estar sempre aperfeiçoando a minha metodologia para conseguir entregar realmente transformação para o paciente. E eu já tive resultados muito expressivos na minha área. Então, recentemente eu recebi uma premiação que foi essa aqui de reconhecimento estadual, que eu fiquei assim muito lisonjeada, porque eu fui lembrada pelos meus pacientes no estado inteiro. Eu atendo pacientes hoje em mais de 20 países e eu cheguei nesse lugar porque desde o começo, gente, eu sempre foquei, tá, na minha metodologia de acompanhamento nutricional. Assim que eu saí da faculdade, eu não pensei em fazer uma pós, em fazer um curso, não. Eu contratei também uma mentora, então eu tive lá atrás uma mentora que ela me auxiliou nessa questão da metodologia, a escolher da melhor forma, como é que eu iria trabalhar. O que a mentora ela vai fazer com você? Ela vai te fazer olhar para lugares que você sozinha não vai conseguir olhar. Ela vai te fazer estruturar algumas ferramentas, alguns processos que se você não tiver alguma pessoa muito experiente do seu lado, você não vai conseguir fazer. O que uma mentora deve ter até quando você for escolher a sua mentora? Essa mentora ela precisa ter lastro, resultados, prestígio na clínica. Hoje, algumas mentoradas falam isso pra mim, que tiveram muita dúvida de escolher e tal, porque a gente vê muito na rede social pessoas se posicionando como nutricionistas e vendendo mentorias para nutricionistas, mas elas têm resultado só de faturamento de infoprodutos. Então, quando você for procurar alguém para te mentorar, tenha certeza que essa pessoa não entende só sobre marketing. O marketing, ele faz parte da mentoria, mas a pessoa precisa de outras ferramentas, ela precisa de traquejo com condutas nutricionais, ela precisa correlacionar essas condutas para que você aprenda a fazer isso e aprenda a desenvolver a sua metodologia. Então, o papel do mentor vai muito além de saber só sobre faturamento, sobre como fazer dinheiro, mas um mentor na nutrição clínica, ele precisa te ensinar a transformar a saúde das pessoas, muito além do que a gente aprendeu na faculdade, porque isso está ficando cada vez mais para trás. O que essa pessoa precisa te ensinar é como você vai individualizar tanto cada conduta, como é que você vai aprender a conhecer o perfil comportamental de cada pessoa que senta na sua frente, para que você consiga transformar pessoas que às vezes vão ser diferentes de você. O que eu vejo muito na nutrição é que os nutris acabam atendendo muitas pessoas parecidas com eles. Então, no emagrecimento, de repente, se você é um pouco mais acolhedora, um pouco mais empática, você vai conseguir transformar só pessoas que são assim, pessoas que de repente querem que você vá aos poucos, que você não tenha uma dieta tão restritiva. E se você
recebe uma paciente que ela já quer uma dieta um pouco mais restritiva, que ela precisa, de repente, dessa estrutura de dieta, fazer um ciclo de dietas, você precisa conseguir entender cada perfil comportamental para que você consiga, de fato, transformar mais pessoas. E isso é algo que só uma mentora com muita experiência vai conseguir te trazer. Como é que eu trabalho hoje, tá? Eu tenho 3 produtos. Eu tenho uma plataforma onde lá eu disponibilizo todos os meus materiais de alto valor, o que eu entrego na minha consulta, alguns materiais que eu entregava, inclusive, para seguidores, para pessoas que eu conheci em eventos antes de me formar, e-books, algumas ferramentas. Eu tenho também a minha formação para nutricionistas, tá? Que é um produto realmente mais robusto. Lá nós temos todo o meu treinamento, todos os pilares que eu trabalho, então os 5 pilares que eu trabalho, tá? Essa formação você sai realmente capacitada para se tornar uma nutricionista de alto valor. Você vai receber toda a metodologia gravada, então você tem esse acesso com alguns encontros também ao vivo comigo, tá? Nessa próxima abertura que nós vamos fazer, inclusive, vai ter uma oportunidade incrível de você ter um acompanhamento muito próximo, que eu não costumo fazer, a não ser na minha mentoria, que é o meu outro produto, que é a mentoria nutricionista de alto valor, que, como eu falei aqui, eu relutei um pouco em começar a trabalhar dessa forma, mas principalmente depois desse reconhecimento estadual que eu tive, eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que estão muitas vezes há muito tempo na clínica e que falam pra mim, eu quero entender um pouco desse mercado, eu quero entender como é que tu vem trabalhando, como é que tu vem fidelizando os teus pacientes, qual é, por exemplo, eu tenho uma nutricionista que eu mentoro, que ela tem mais de 15 anos de experiência, e ela ainda entregava uma dieta, aquela dieta que a gente aprende na faculdade, de equivalentes. Ela só entregava aquela. E aí eu conversei com ela, olha, mas quem sabe a gente começa também a abordar de outra forma, quem sabe você tem alguns materiais de alto valor para encantar esses pacientes, vamos conhecer um software novo para ver se você se adapta. Comecei a falar com ela sobre inteligência artificial, como é que ela poderia usar no consultório dela, porque ela estava percebendo uma queda muito grande nos pacientes. E isso vai acontecer, gente. Os pacientes hoje, eles querem cada vez mais, eles querem uma entrega muito diferenciada, porque se for para receber uma dieta pronta de um software, ele vai no ChatGPT e o ChatGPT entrega. Então é essa visão que uma mentora vai te trazer. O que me fez chegar até aqui como nutricionista clínica é a minha metodologia de acompanhamento nutricional. E é isso que eu te ensino dentro da mentoria. Eu entro dentro do seu consultório, realmente entender todos os seus desafios, quais são os seus objetivos, inclusive de faturamento, quanto que você espera, né, para conseguir manter esse seu consultório, quais são as suas dificuldades como pessoa, como nutricionista, por exemplo. Tem algumas nutricionistas que eu mentoro que não gostam das redes sociais, tem outras que gostam. Eu vou deixar aqui um exemplo de uma aluna minha da mentoria, que ela entrou na mentoria estudante de nutrição, e ela me viu em alguns conteúdos falando que eu monetizei durante a faculdade, que eu trabalhei com infoprodutos durante a faculdade, e ela queria saber como fazer isso. Então olha aqui essa mensagem que ela me mandou quando ela começou a vender os primeiros produtos dela dentro da faculdade. Isso foi muito legal, ela ficou muito feliz, ela não tinha condições de realmente investir num consultório presencial, então o objetivo dela era começar no online. Aí depois aqui ela mandou essa mensagem quando ela conseguiu receber ali o seu primeiro faturamento no mês, no terceiro mês, quando ela bateu o tão sonhado 10 mil reais de faturamento. Tudo isso com um trabalho que ela começou antes da faculdade. Mas também eu mentoro, por exemplo, estudantes de nutrição que são assim, ó, recém-formadas, mas como essa minha aluna aqui, que ela tinha muita insegurança no atendimento. Ela falava pra mim, Maia, eu tô com alergia no corpo inteiro, de medo do meu primeiro atendimento. E ela era uma mulher, tá, que ela já tinha outra formação na área da saúde e mesmo assim ela tava nervosa. Por quê? Porque a faculdade não ensina, gente. O que você precisa realmente para transformar um paciente, fidelizar esse paciente, ainda mais nessa nova era digital, a faculdade não ensina. Então essa aluna fez a mentoria e depois ela deixa essa mensagem aqui para mim no WhatsApp, depois de atender a primeira paciente dela e já ter fechado o primeiro programa nutricional de 3 meses. Então veja como que a gente consegue fazer esse trabalho, mesmo com quem está começando. Mas eu quero mostrar também aqui o resultado de uma aluna minha que ela já estava formada há algum tempo, só que a maior dificuldade dela era na previsibilidade. Então, por exemplo, ela tinha alguns meses que faturava 10 mil e outros ela faturava 6 mil, 4 mil, 3 mil. Então ela vinha sofrendo muito com isso. Eu costumo falar que o consultório sangra muito quando
quando a gente não consegue ter uma previsibilidade, porque você não consegue investir no seu negócio, você não consegue oferecer realmente uma excelência, porque você vai estar muito exausta, muito cansada, muitas vezes direcionando a energia no lugar errado. Quantas nutris que passam dias vendo cursos gratuitos, treinamentos que no final é para vender ali um curso, né, um treinamento para você, que no final das contas não entrega muito, né? A pessoa vai trazer um conteúdo ali muito genérico. Quando você já está atendendo, você precisa mais do que nunca de um olhar sobre o seu negócio, de olhar de uma mentora que já chegou onde você queria chegar. Então, de forma muito geral, tá? O trabalho de uma mentora, primeiro, é fazer você olhar para lugares que talvez você ainda não estava olhando. Essa mentora já chegou num lugar que você gostaria de chegar, só que ela vai te mostrar o caminho mais seguro. Por exemplo, o que eu falo para as minhas mentoradas? Eu mostro para ela o caminho que eu teria feito se eu tivesse me formado hoje. Obviamente, eu não teria tido problemas como eu tive com pagamento de impostos, que eu esqueci de pagar, porque eu não entrei dessa forma correta. Lá atrás, a mentora que eu tive, ela não falou sobre isso comigo. Então, realmente, são muitos assuntos para abordar, mas é um assunto que eu abordo hoje. Eu te ensino toda essa parte fiscal, o que você deve fazer, o que é mais seguro, né? Como é que você pode, inclusive, usar as redes sociais para não ficar refém delas, porque eu também já achei que eu precisava ficar refém das redes sociais em um momento, só que aquilo me fez muito mal, e eu falei, não, isso não é para mim, eu não quero isso. Então, todo esse caminho que eu fiz, com certeza eu vou trazer atalhos como mentora hoje para essa nutricionista para que ela atinja o objetivo dela de uma forma mais segura e obviamente mais rápido do que eu atingi, e mesmo com muitos erros, porque a gente erra muito no começo, eu também errei, ainda assim a gente consegue sempre recalcular essa rota. Eu costumo falar que a mentora, ela vai ser o GPS mesmo da nutricionista. Então, por mais que às vezes você erre, você se perca ali no caminho, fique cansada, não saiba muito bem como recomeçar, ou o faturamento está muito baixo, estou pensando em desistir, como essa mentorada aqui, quero ver se eu acho essa mensagem também de uma mentorada que falou para mim, Maia, eu estou desistindo, não aguento mais, eu vou deixar o meu currículo em outros lugares porque eu estou muito cansada, mas eu quero tentar, eu nunca fiz uma mentoria, quero ver como é que vai ser, mas eu nem tenho muita pretensão, ela falou para mim, eu queria mais entender mesmo como é que você trabalha, porque eu te admiro muito e tal. E aí depois ali dos primeiros passos, das primeiras estratégias que a gente aplicou, ela já me mandou uma mensagem aqui falando que não ia desistir, que tinha conhecido um novo caminho. Então isso me move muito, assim, ver essas mensagens. Eu sempre que falo nas minhas mentoradas, eu fico muito feliz, porque eu sempre fui muito conectada com os pacientes, sempre fui muito apaixonada pela clínica. Só que começar a ver outras nutricionistas sendo mais felizes, sendo melhor remuneradas e também fazendo com que a nossa profissão seja mais valorizada, tem feito, assim, a minha alma ficar muito mais leve, assim, muito mais feliz. Eu tenho acordado todos os dias com esse propósito também. Meu propósito sempre foi muito relacionado aos pacientes, mas hoje está muito relacionado a fazer a nossa profissão ser mais valorizada, tanto que eu tô sempre aí em debates, né, para que a gente tenha uma reformulação em algumas normas do conselho, que eu acredito que estão desatualizadas. Eu não gosto de ver colegas que fazem um trabalho tão bonito nas redes sociais, informativo, né, sofrendo com tantas denúncias, enquanto outras pessoas que nem nutricionistas estão aí fazendo dieta, e eu recebo muitos pacientes que acabam sofrendo mesmo, que acabam caindo em alguns contos aí nas redes sociais. E se você ficou com alguma dúvida sobre o que é uma mentoria para nutricionistas, ou se você gostaria de fazer parte da minha mentoria, nós estamos com uma aplicação aqui aberta, nós selecionamos quem está mais preparada para entrar na mentoria e viver essa transformação. Então, se você quiser, deixa aqui os seus dados, que vai ser um prazer poder te acompanhar e te auxiliar para que você se torne uma nutricionista de alto valor. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!